Irmãos e irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos a esta santa celebração. Boa noite também a você que nos acompanha pela página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida no Facebook, em Dourados, MS. Intenções: pela saúde de Thalia Ribeiro, Getúlio Rocha Palhano, Edna Julião Meireles, Luiz Fernandes, Eliano Gonçalves. Pelos aniversariantes dizimistas do dia e da semana. No dia de hoje, Antônia Pérez de Azevedo, Marlon Henrique Bonilha Rosa, Patrícia Coelho dos Santos. Dia 20, Alice Aparecida de Castro Souza Moreira, Neilton Carlos dos Santos Flores. Dia 20, Pamela Caroline Moura Wernersbach. Dia 21, Áurea Moreira Lima e Rosângela de Lima Sapiência. Dia 22, Anísia Suzana Pribulinski Guarnieri Costa Dantas. Dia 23, Adélia Leite de Oliveira e Maria Aparecida Biage. Dia 24, Clarismundo Santana, Júlia Mara Fernandes Cabral Minhos, Marli Gonçalves Palhano e Nicolau Montoro. Também pelos nossos irmãos falecidos: Helena Freire Bentinho, João Camilo, José Camilo, Luzia Diniz, Sirlene Cunha, Weimar Diniz Ramos, Weimar Ramos, Osmir Fernandes Moraes e Lucineide. E também na intenção que cada um de nós temos em nosso coração. 16º domingo do tempo comum. A palavra nos revela a paciência de Deus para conosco. Jesus garante que o reino está presente entre nós, caminhando para a sua realização definitiva, independente das condições adversas da história. No tempo da espera, do cultivo e do desenvolvimento até a colheita, somos convidados a prestar atenção ao reino de Deus que se realiza no silêncio, sem grandes publicidades, só percebidos pelos pequenos e pelos que aderem ao projeto de Deus. Com alegria, fiquemos em pé. Dar a paz do meu Senhor Jesus. Em nossa vida a luz, é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar a paz do meu Senhor Jesus, deixar que o amor de Deus se torne nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos dançar na paz do meu Senhor Jesus, deixar que o amor de Deus se torne nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Aqueles que nos acompanham através da página da paróquia. Também hoje, quando nós temos aqui, conforme o decreto, a reabertura da igreja com poucas pessoas. Então é nessa alegria
desse momento que estamos vivendo, é que nós queremos iniciar esta nossa celebração cantando o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos reúne no seu amor, nos convida à mesa da palavra, mas também convida cada um de nós à conversão. Vamos colocar a mão no nosso coração. Fechamos nossos olhos um pouquinho e nos colocamos assim na presença do Senhor nosso Deus, reconhecendo que somos pecadores e fazendo o firme propósito de mudar o rumo da nossa vida. Queremos neste momento colocar o nosso coração na presença de Jesus, nos arrependendo das nossas faltas, dos nossos pecados, e cantando, peçamos o perdão. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós.
Deus, nosso Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Tendo manifestado esse nosso desejo de conversão, elevemos a Deus Pai o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós os damos graças, vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Vamos colocar no coração de Jesus, nesta oração, as intenções que nós trazemos no íntimo do nosso coração. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos da fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso céu. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. E é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, fiquemos em pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, e vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus perguntou às multidões. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para o mundo de hoje, também nos é apresentado o bem e o mal. E nós olhando para o mundo, nós vamos perceber de que o bem e o mal, eles caminham juntos. E aí a gente faz uma pergunta: por que Deus permite isso? O bem e o mal caminhando lado a lado, caminhando juntos. Por que Deus não intervém na sua imensa sabedoria, no seu imenso poder? Porque Deus não intervém para castigar então os pecadores. A liturgia de hoje nos ensina algo muito importante. Ela nos fala da paciência de Deus.
e nos convida também a cada um de nós, na nossa caminhada, a convivermos com os dois lados, com a paciência e com a prudência. Aí na primeira leitura, apresenta um Deus que é um Deus indulgente e um Deus misericordioso, um Deus que tem a misericórdia para com os homens, mesmo quando esses homens pecam, quando esses homens praticam o mal. Então nós vemos um Deus de misericórdia, olhando para a conquista da terra prometida. Nós vamos olhando e vamos percebendo que naquela época lhe foi dado um banho de sangue. Houve muitas guerras, houve muitas situações difíceis, mas Deus poderia talvez ter evitado esse sofrimento, mas Deus não interveio na história do homem, deixou que as coisas acontecessem, deixou que as coisas fossem em frente, porque Deus é paciência, Deus é indulgente. Deus tinha como puni-los, mas Deus não permitiu. E nós vamos percebendo que então Deus ama todas as pessoas de maneira incondicional. Ele as criou, apesar de que alguns praticam o mal, mas Deus as ama mesmo quando elas praticam este mal. Como lá naquela época, naquele tempo, como diz a primeira leitura, alguns encaravam certas coisas, alguns acontecimentos que aí estavam, como se fossem castigos de Deus. Deus é um Deus tolerante, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de misericórdia. E essa bondade, essa misericórdia de Deus, ela está acima, ela sobrepõe a essa vontade de castigar. E aí Deus nos convida também, a cada um de nós, nesta liturgia, a adotarmos a mesma atitude de Deus, também agirmos com misericórdia, também agirmos com indulgência, com paciência, com bondade em relação a tudo o que nos rodeia. Na segunda leitura, aí sublinha muito claro a bondade e a misericórdia de Deus, afirmando que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, guiando-nos num caminho de vida plena. Então, quando temos essa dificuldade, talvez do perdão, talvez da bondade, da misericórdia, é o Espírito Santo que nos ajuda. Vem ajuda da nossa fraqueza, nos conduz, nos encaminha. O Evangelho de hoje nos propõe 3 parábolas. E essas parábolas do Evangelho de hoje estão dizendo logo na primeira, falando do bem e do mal. Vai falando de uma situação do joio e do trigo. E diante disso nos revela então nessa primeira parábola 2 atitudes de Deus, 2 atitudes de Jesus. Uma delas, atitude de Jesus, atitude nossa, e na outra, uma atitude do próprio Deus. Qual é a nossa atitude diante das situações que aí se apresentam? A impaciência. Olha o que diz o Evangelho: Senhor, queres que arranquemos o joio? E o que responde o Senhor? Paciência, deixai crescer junto até a colheita. Então aqui temos 2 atitudes, uma atitude de Deus, de Jesus, e uma atitude dos homens. A impaciência dos homens, a paciência de Deus. Deixai crescer junto até a colheita. Deus não quer a destruição do pecador de maneira nenhuma. Deus quer a conversão do pecador, quer a recuperação desse pecador. Deus é paciente, Deus é misericordioso, é lento para a ira e rico em misericórdia, assim diz o Salmo 85. E na construção desse reino de Deus é preciso ter paciência, esperar a hora certa para separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Então, a paciência de Deus com o joio nos convida também a nós a rejeitarmos as atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança, e a contemplar sempre os irmãos com suas falhas, com seus defeitos, com seus comportamentos. Nós olharmos para esses irmãos com os olhos de Jesus, olharmos para esses irmãos com os olhos benevolentes, com os olhos compreensivos, com os olhos pacientes do próprio Deus. O joio e o trigo estão em toda parte, até mesmo nas nossas comunidades. Nós vemos presente tanto o joio como o trigo, o joio da inveja, o joio da fofoca, o joio do orgulho,
tantas coisas que estão aí e que caminham junto. E quando nos deparamos com isso, qual que é a nossa atitude? Arrancar o joio. Se olharmos para a nossa história, nós vamos ver de que na história dos católicos, muitas das vezes, se tornou a história dos arrancadores de joio. Tirarmos aquilo que nos incomoda, enquanto deveria ser a história do perdão, a história da misericórdia e a história do amor. Então o Evangelho de hoje chama cada um de nós a vivermos essa história do perdão, da misericórdia, do amor, fazendo com que o reino de Deus se faça presente através desse amor, porque Jesus continua hoje repetindo: deixai crescer junto até a colheita. O reino de Deus é uma realidade irreversível e está num processo de crescimento nesse mundo. Não devemos nunca ficar de braços cruzados, aceitar tudo que aí está, porque as outras duas parábolas de hoje nos dizem também que devemos ser semente de mostarda, pequena, insignificante, que cresce até os passos poder se aninhar nos seus ramos. Mas também devemos ser esse fermento que faz com que a massa cresça, com que o mundo que nós vivemos seja um mundo melhor. E assim nós vamos poder transformar o joio em trigo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, acredito que dentro de nós a gente tem um pouco de joio e nós temos também um pouco do trigo. O reino de Deus está presente em nós. Esse reino de Deus caminha também dentro de nós, mesmo misturando com o joio, mesmo que sejamos pequenos como grão de mostarda, ou talvez como um pouco de fermento. O reino de Deus não é um condomínio fechado, formado somente de bons, de perfeitos, mas o reino de Deus também está presente outros que precisam ser transformados pelo nosso amor, transformado pelo amor de Jesus, transformado pela palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante deste Evangelho, diante desta liturgia de hoje, fechemos os nossos olhos um pouquinho. Você que nos acompanha também lá em casa, você que está presente, participando desta celebração, você que está aqui na igreja, se coloca assim diante dessa palavra do Senhor, e vai pedindo agora que esse Evangelho possa mudar o mundo, que o Evangelho de Jesus possa mudar esse mundo, e que o Espírito do Senhor venha em nosso auxílio, para sermos também transformados e transformadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos nossas súplicas a Deus Pai, rico em misericórdia e paciência, pedindo a força de que precisamos para produzir os bons frutos do reino, rezando: Senhor, conservai-nos em vosso reino. Conduzi, Senhor, vossa igreja, a fim de que, por meio de vossos ministros ordenados e os cristãos leigos, seja autêntica testemunha da presença de vosso reino no mundo. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Sustentai as lideranças das comunidades, a fim de que sejam perseverantes no amor, na paciência e na doação de suas vidas, junto ao vosso povo. Nós vos pedimos confiantes.
Senhor, conservai-nos em vosso reino. Fortalecei, Senhor, nossas famílias, inspirando-as a ser fermento do amor, da solidariedade e da misericórdia em nossa sociedade. Nós vos pedimos, confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Ajudai-nos a superar pelo diálogo, pela escuta e pelo encontro sereno e fraterno as tensões causadas por diferenças de opiniões em nossa casa, em nossas comunidades e na sociedade. Nós vos pedimos, confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Senhor Deus, ajudai vossa igreja a viver na fidelidade e na caridade, sempre atenta aos sinais dos tempos e cheia de compreensão e misericórdia para com os mais fracos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos então agora as nossas ofertas. A mesa santa que preparamos, os que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, puro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor que nos alimentou com o pão da vida na mesa da palavra, nos dá agora o seu próprio corpo. Demos graças ao Senhor ressuscitado, presente na hóstia consagrada. Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós vos glorificamos e vos rendemos graças, porque nesse mundo de morte nos deste vosso reino, pelo qual vossa palavra é anunciada a vosso povo reunido. Dai à vossa igreja, pelo auxílio da vossa graça, a coragem de professar a sua fé sem temor e de dar um testemunho de reconhecimento do vosso amor sem limites. Conservai-nos no bom caminho, para que no meio de tantas dificuldades não caiamos na exaltação, nem no desespero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós os damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fizeste no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos desse como imagem viva do vosso amor e da vossa bondade. Nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Como expressão do nosso louvor, colocamos aqui esse sinal da nossa fé,
a comunhão no Santíssimo Corpo do Senhor e o nosso desejo de corresponder com mais fidelidade à missão que nos destes. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Enviai sobre nós aqui reunidos o vosso Espírito. Dai esta terra que nos sustenta uma nova face, que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade com o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Henrique, e sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal da vossa bondade. Nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs, aqueles nomeados nesta celebração, os nossos parentes, amigos e os últimos que se foram desta comunidade, que morreram na paz do Cristo, e de todos os falecidos, cuja vida de fé vós conheceis, e acolheis na luz da vossa infinita misericórdia. Nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e nossas preces cheguem a vós pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos estender as nossas mãos para Jesus. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, permaneceis junto ao povo que iniciaste nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Os vicentinos pedem a doação de uma cama de casal com colchão e um fogão. Amém. Quero também agradecer muito a todos que participaram, que se doaram, que ajudaram na promoção de hoje, que foi um sucesso, muita gente vindo buscar aqui o bobó de galinha. Então, muito obrigado pela participação de vocês e pedir desculpas também se alguma coisa não ficou do agrado de vocês. Mas muito obrigado, que Deus vos abençoe. Então vamos nos dirigir à nossa mãe, vamos pedir a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santa, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, antes de nós irmos embora, antes da despedida, só de dizer mais uma coisa. Apesar de estar abertas as portas da igreja, não vamos fazer aglomerações, vamos se cuidar, usar máscara, álcool gel, né? Vamos cuidar um dos outros, né? Continua, a pandemia continua ainda, né? Então vamos se cuidar e vamos cada vez mais rezar. Se formos infectados, que sejamos curados. Amém? Glorificai ao Senhor com as vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A todos uma feliz e santa semana. Amém. Alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Nossa força. Nossa força. É o Senhor Jesus. Ele é a nossa razão de lutarmos até o final. Sim, Ele é a luz que chegou e as trevas não puderam resistir. Ele é o sol, nossa canção que nos irá resplandecerá. Nossa força é o Senhor Jesus.